Bom dia, pessoal. Bom Estamos dia. iniciando Bom dia, gente. a apresentação do nosso trabalho de conclusão de disciplina, a disciplina PLEC, né, Prática Laboratório Ensino de Ciência. Nosso professor, nosso docente é Otacílio, né? E aqui nós vamos discutir o tema de ecologia, ou seja, o ensino de ecologia para a educação básica. Estaremos aqui nessa reunião, eu, Edmilson Costa, temos também Eduardo, Darlan e temos Carlos, né? Onde formamos esse grupo, essa equipe. Então, iniciando, nós temos nesse primeiro slide aí, o que nós já falamos inicialmente, introdutoriamente, é o ensino de ecologia para a educação básica. Então, nós nos deparamos com a primeira interrogação, a primeira pergunta, que durante essa nossa reunião, nós vamos estar interagindo, né? Todos os componentes vão poder, quando necessitar, quando desejar, estar tomando a vez da voz, né? Também dando a sua contribuição. Então, aqui, a primeira pergunta, qual a importância da ecologia? Né? Aí nós podemos, sinteticamente falando, que é através dela que conseguimos entender o funcionamento do planeta, né? Compreendendo como os organismos vivem e se relacionam. E é através da ecologia, né, que é possível criar medidas de preservação de espécies e prever também impactos negativos de uma determinada ação que o homem pode causar, ou seja, que o homem pode estar gerando, né? Isso, em ligeiras palavras, é exatamente isso, assim, a importância real da ecologia. Aí, os assuntos que nós iremos abordar aqui, nós temos ecossistemas, relações ecológicas, pirâmides ecológicas, biomas terrestres, nos quais nós vamos nos ater um pouquinho sobre biomas terrestres do Brasil, né? E impactos ambientais causados pelo homem. O time, ou a equipe, o qual nós já apresentamos inicialmente, vocês vão estar vendo agora novamente aí, Eduardo Santana, Carlos Bellarmino, Edmilson Costa, que vos fala, e Darlan Pedrosa. Vamos estar apresentando um vídeo, né, agora, e na continuidade, um dos nossos professores, ou seja, um dos que faz parte do time de professores que aqui estão, poderá fazer algum comentário sobre o mesmo. Vamos estar vendo agora o vídeo. Ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Existe uma hierarquia na organização dos seres vivos na Terra. Um conjunto de células que executam uma mesma função ou funções semelhantes forma um tecido. Vários tecidos compõem um órgão. Órgãos trabalhando em conjunto formam um sistema. Já o conjunto de sistemas irá formar um organismo. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita determinada região. As populações são muito dinâmicas, ou seja, as migrações, as mudanças ambientais, causadas ou não pelo ser humano, e a diminuição do espaço podem fazer com que elas aumentem ou diminuam. Os flamingos são um exemplo de população. O próximo nível hierárquico é a comunidade, que é o conjunto de populações de espécies diferentes que habitam uma mesma região. A comunidade de zebras e girafas é bastante comum em algumas regiões da África. São as comunidades mais o ambiente que formam um ecossistema. Portanto, o ecossistema é o conjunto entre indivíduos e biótopo, que são partes não biológicas de uma região, como rios,
rochas e clima. Qualquer alteração na população gera impacto ou desequilíbrio em todo o ecossistema. O conjunto de ecossistemas de uma determinada região forma um bioma. Assim, todos os biomas do planeta constituem a biosfera. Muito interessante esse vídeo que nos mostra que a ecologia é muito complexa. Não é só que a gente vê o ecossistema, não, vai desde o início, da célula até formar um indivíduo e toda a população, né, que forma o ecossistema, e tem todos os outros fatores abióticos também. Não só os bióticos dos seres vivos, mas o clima, a disponibilidade de água no ambiente, tudo influencia no ecossistema. Bom, e agora, né, a gente vai começar a responder aquela pergunta do início, que é justamente o que é ecologia? Bom, a ecologia uma especialidade da biologia que estuda basicamente a vida. Estuda a vida e todas as suas particularidades de ambiente, distribuição geográfica dos seres vivos e toda a interação ali. E essa palavra ecologia, ela vem do grego, que, como eu já disse, né, significa logos, vem de estudo, e eco vem de casa. E o primeiro cientista a ter estudo de ecologia foi o alemão Ernst Haeckel, em 1866. Ecossistema. Ecossistema, nós temos aqui, que é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como os organismos vivos, né? Plantas, animais e micróbios, e os componentes abióticos, elementos químicos e físicos, como o ar, a água e o solo. Quando nós estamos vendo sobre esse tema, nós temos uma curiosidade, né, sobre o que vem ser um ecossistema. Então, a pergunta que a gente lança: você sabia que uma pequena gota de água pode ser um ecossistema? Então, a resposta Sim, isso, exatamente. Se pensarmos que nessa gota pode haver uma comunidade de micro-organismos que interage com o meio em questão, então a gente pode realmente afirmar que ali se trata de um pequeno ecossistema. Então, é algo que a gente vai encontrar, né, como diz aqui a definição, organismos vivos, seja plantas, animais, micróbios, e componentes abióticos, elementos químicos e físicos, como a água, solo e minerais. Algo que os colegas queiram acrescentar, fique à vontade. Exatamente isso. Eu queria tocar nesse ponto, como você falou, uma gota d'água é um ecossistema. É o que a gente vê muitas vezes em bromélias, que elas acabam acumulando água em seu interior e ali formam um pequeno ecossistema com algas, micro-organismos ali dentro. Então, o ecossistema não é aquele amplo, por exemplo, a floresta amazônica. Não, pode ser algo pequeno, como a própria bromélia, com água no seu interior, que ali forma um ecossistema com populações e comunidades. Perfeito, Eduardo. No caso, avancemos? O ecossistema, Sim. como conhecemos, ele é a forma já mais ampla. Então, podemos citar do particular até a forma mais ampla, que é conhecido por tundra, pampas. Isso. Ok. Só complementando sobre as características, né? Eles se caracterizam por vários níveis hierárquicos, né? Comunidades, populações, indivíduos, diversidade e capacidade de autorregulação, balanço energético e quase total independência, exceto pela necessidade de luz solar.
avancemos para o próximo slide. Relações ecológicas. Aí nós temos também um videozinho, vamos assistir o vídeo, e na sequência nós vamos estar fazendo alguns comentários. Isso, desculpa atrapalhar, mas tá sem áudio aqui. Ela terá harmonia se não houver prejuízo. E se alguma das partes tiver algum benefício, colônia tem indivíduos, podem ter corpos ligados, são bactérias corais ou alguns protozoários. Sociedade é marcante, os corpos são separados, organizados em funções, como as abelhas já são. O crocodilo e o palito, na protocooperação, ajuda não obrigatória, faltando não morrerão. Porém, no mutualismo, a união é vital. Algas e fungos são líquens, protozoário e cupim. O mensalismo, um ganha, outro não tá nem aí. O leão deixa a baiana e ela morre. Inquilinis meio-orquídeas que apoiadas crescerão. Peixe entrou no ovatúrio que serviu de proteção. Finalizando a harmonia, cabra, preste bem atenção. Se você não se ligar, é bom com recuperação. As relações podem ser pra ganhar ou não pra perder. Ensinam não a harmonia, isso é o que devemos saber. Oiê, oiaiá. Oiê, oiaiá. Mas se houver prejuízo, desarmonia já é. Um ganha e o outro se ferra, e assim não vai dar pé. Competição é danada, o recurso faltará. Disputa é sempre acirrada e o mais forte vencerá. O mensalismo, produtos, fatores inibirão. Que a espécie a mensal cresça, antibiose serão. O predatismo apresenta a presa e o predador. O viadinho deu mole e o leão abocanhou. Canibalismo aparece dentro da mesma espécie. Matou e teve motivo, em peixes isso acontece. Parasitismo famoso, vivendo às custas alheias. É o parasita na boca e o hospedeiro esperneia. Pra acabar com a desarmonia, cabra, preste bem atenção. Se você não se ligar, você vai tomar no prejuízo. As relações podem ser pra ganhar e não pra perder. Ensinam não harmonia, isso é o que devemos saber. Oiê, oiaiá. Oiê, oiaiá. Ô, Cabo, você viu que nós falamos primeiro das relações harmônicas, depois desarmônicas. Não vai misturar as coisas, não. Vídeo muito interessante, ó. Você aprende e ainda escuta um sonzinho legal. Bom, e o vídeo apresentou, né, as relações harmônicas e desarmônicas, ou seja, harmônicas quando você tem um benefício os dois, e as desarmônicas no caso de canibalismo ou predação, quando apenas um tem o benefício.
e esse método acerca desse vídeo é algo que vai prender sempre a atenção, né? Vai chamar mais a atenção do aluno quando ele estiver vendo tal vídeo. É uma maneira, é um método, né? Uma metodologia de passar ensinamento, prendendo assim a atenção dos alunos. Né? Exatamente isso. Realmente vai chamar a atenção ali do estudante. Sem dúvida. É algo que pode ser bastante utilizado, né? Para passar as informações. E já temos aí no novo slide, aí na tela, algumas definições, né, sobre as relações ecológicas. Então, a gente pode estar falando rapidamente sobre essas interações que elas acontecem entre os seres vivos, né, os quais podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, onde as relações são denominadas intraespecíficas, e ou em espécies diferentes, né? As relações interespecíficas. Elas também pode ser, como Eduardo já falou, harmônica ou desarmônica, né, Eduardo? Quando há harmonia, onde um está se beneficiando e beneficiando o outro. Ou quando não. Correto? Isso. No caso, podemos citar um exemplo de relações interespecíficas às próprias predações, que acontecem geralmente entre uma espécie e do outro. Já, por outro lado, uma interação entre espécies iguais, específica, seria a cooperação, onde uma abelha ajuda a outra, e todas elas trabalham em prol de algo comum. Tudo dentro da ecologia, dentro da cadeia alimentar, falando, nós podemos entender essa questão da desarmônica ou da harmônica quando? A desarmônica é quando um indivíduo da mesma espécie, ele vai se alimentar dele próprio, né? Da mesma espécie. De um indivíduo vai se alimentar da mesma espécie. Isso é onde há a desarmonia. Onde pode se citar o canibalismo, né? E A própria predação também, isso, a relação desarmônica. Por exemplo, quando um leão vai caçar uma zebra, isso é uma relação desarmônica. E só o leão está lá se beneficiando, enquanto a zebra está lá, né, perdendo sua vida, servindo de alimento. exatamente. Justo. A predação é realmente entre espécies diferentes. Já o canibalismo seria entre mesmas espécies. Então, existe de todos os tipos. A predação é uma relação desarmônica, mas vale lembrar também que é muito benéfico para o ecossistema, em virtude, né, do controle populacional, por exemplo. Correto, bem pontuado. Foi falado no vídeo, né, que nós estávamos assistindo, sobre as harmonias, né, o mutualismo. E é quando ambos os envolvidos se beneficiam, né? O comensalismo, Exatamente. quando apenas um das espécies beneficia-se, mas sem prejudicar o outro. Né? Então, são detalhes que a gente tem que estar observando e observando bem dentro da natureza. Teve a questão também do parasitismo, que é muito comum. Por exemplo, a questão de carrapatos em animais, em cachorros, por exemplo, onde apenas um se beneficia parasitando outro ser vivo. Não só assim parasitas externos, também tem internos, como alguns vermes. Correto, bem colocado. Passamos de slides, avancemos para a pirâmide ecológica. Aí já vem uma
pequena definição, que são representações gráficas que mostram a estrutura alimentar e energética de um ecossistema. Aí nós temos aqui a imagem, né, dessa pirâmide ecológica, e nós temos exatamente, por essa imagem, uma definição bem clara, né, da questão do nível eutrófico, né, dos grupos de organismos com os mesmos hábitos de alimentação e tal. E nós temos aí, nessa cadeia alimentar, nós temos os produtores, consumidores primários, secundários, terciários, e assim por diante. É onde a gente entra nessa questão de nível trófico, né? São grupos de organismos com os mesmos hábitos de alimentação, e nós podemos, até um exemplo ligeiro, é o exemplo de todas as plantas, né? Ela ocupa o mesmo nível trófico, né? Assim como todos os animais herbívoros. E nessa imagem, voltando a falar dela, nós observamos onde nós vamos encontrar produtores, aí consumidores primários, secundários, terciários, e assim sucessivamente, assim por diante. Algo a mais ou avançamos? Avançamos. Biomas brasileiros. No início, nós falamos, nos assuntos seriam abordados biomas terrestres, porém, já deixei sobre aviso de que esses biomas terrestres, sim, porém, aqui iríamos ater a biomas terrestres brasileiros. E aqui no tema, né, no slide aí, nós temos biomas brasileiros. Um dos amigos pode iniciar? Bom, posso sim. Vamos falar um pouco sobre a Amazônia, né, que é simplesmente a maior floresta tropical do planeta. Muitas vezes é conhecido como o pulmão do planeta, apesar que é erroneamente. Que o pulmão respira aí, na verdade, as aves elas acabam produzindo oxigênio através da fotossíntese. Mas no Brasil nós temos um total de 6 biomas. Além da Amazônia, também temos o Pantanal, que é conhecido por ser a maior planície inundada em período de inverno. Acontecem enchentes. Temos a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados do nosso país. O Cerrado, o Pampa, que fica na região sul, e a nossa Caatinga, que é o único bioma exclusivo do Brasil. Só ocorre no Brasil, os outros ocorrem em outros países da América do Sul. E cada um desses biomas tem uma particularidade, né? Como eu já disse, o Pantanal, ele inunda em determinada época do ano. A Caatinga é conhecida por seca, por árvores, por vegetação exclusiva, como é que eu posso dizer, adaptadas ao ambiente, como todos os outros. O Cerrado, muito conhecido por seus troncos, árvores com troncos retorcidos, que acontece também vegetação com adaptação a incêndios, que lá acontecem constantemente no período de verão. O Pampa é muito usado na pecuária, por sua vegetação ser predominantemente gramíneas. Assim, algumas particularidades que nós temos dentro desses biomas brasileiros, acerca do Pantanal, como o colega Eduardo já falou, né? É uma das maiores planícies alagadas do mundo, principalmente naquele período chuvoso. E ela também, uma curiosidade, que ela apresenta assim, uma grande, né, biodiversidade, influenciada por outros biomas, como Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia, né? Ela compreende a baía hidrográfica do Rio Paraguai. Nós temos também o bioma da Caatinga, né, que é caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes e vegetação xeromórfica, né? Região de clima semiárido. Temos aqui ainda o bioma da Mata Atlântica,
né? Ele compreende a região costeira do Brasil. Por nós sermos um país, podemos dizer, um continente, nós ainda temos um grande número, mas não em todo o nosso país, né? Porque quando nós vamos fazer a divisão, nós vamos ver que alguns estados, por regiões, nós vamos ver que alguns estados, ele tem apenas resquícios de Mata Atlântica, né? Não tem a Mata Atlântica fechada, nativa, podemos dizer assim, né? Hoje, restam menos de 10% da mata nativa. Veja só que informação. E a Mata Atlântica, ela é região de clima tropical úmido, né? São particularidades que nós temos, né, em destaque dos nossos biomas. O Pampa, conhecido como os Campos Sulinos, né, apresentam um elevado potencial hidroelétrico, né, e a região, na parte dos Pampas, é subtropical, o clima é subtropical, vegetação campestre normalmente uniforme, como nós observamos aí mesmo nessa foto do slide, né? Nós observamos aí planícies, né? Onde a gente vê uniformidade. Mata Atlântica também é bem interessante nós olharmos para essa imagem que nós temos no slide, né? E tendo já a convicção, tendo todas as informações de que isso não acontece em todo o nosso país, né? Em algumas regiões. A Caatinga, pela foto aí também nós observamos, a sua particularidade, de onde existe vida, mas assim, a imagem é de algo muito diferente de um lugar onde você tem aquele verde mais vivo, onde a água flui com mais abundância, né? Cerrado, a Caatinga, são biomas onde a gente tem menos frequência de chuva, né? Com certeza, amigo. E só para complementar, as particularidades com relação às espécies. E as vantagens, por exemplo, na Caatinga existe a terra de massapê, que é muito, muito fértil para todas as espécies vegetais. Enquanto que nos Pampas há o predomínio a vantagem de propiciar a criação de gado. É outro objetivo específico dessa ecossistema. Perfeita a sua colocação, Darlan. Ainda sobre a floresta amazônica, né? É uma observação que a gente quer colocar. A floresta amazônica, com todas as suas plantas, animais, clima, tipo de solo e rios, forma também um ecossistema, né? Nós podemos, voltando, como tudo interligado, nós estamos falando do bioma, mas já falamos aqui em ecossistemas, e nós vimos aí essa questão da floresta amazônica, né? Um pequeno jardim, um aquário e um lago, por exemplo, que formam ali ecossistemas, uma vez que nesses locais, organismos vivos interagindo com o ambiente em que vivem. Então, dentro desses biomas aí, nós vamos encontrar exatamente ecossistemas, algo que nós já relatamos lá atrás, né? Já falamos sobre o assunto. Mas, assim, a diversidade que nós temos no nosso país, né? Nosso país, ele é riquíssimo, né, em biodiversidade, como nós apresentamos aí os biomas brasileiros, cada um com sua particularidade e suas vantagens, assim como o colega Darlan apresentou, né? Algo que, quem sabe, para quem não tem o conhecimento específico, vai olhar para uma imagem dessa que nós temos aí no slide e vai dizer, no Cerrado não vai dar nada. Nos Pampas, fazer o quê nos Pampas? E na Caatinga? Mas, através de estudos comprovados cientificamente, nós temos essas informações
que o nosso colega Darlan complementou aí. Então, mais alguma complementação, algo mais a acrescentar, colegas, ou a gente avança? Avançando para o próximo slide. Então, impactos ambientais. Nós temos o impacto ambiental, uma ligeira definição, é qualquer modificação, seja positiva ou negativa, causada no meio ambiente pela ação do homem, né? E temos um outro ponto aqui em questão, é que para diminuir esses impactos, é necessário implantarem as políticas de proteção ambiental. Algo, assim, que nós vemos no nosso dia a dia, a devastação das florestas, né? Criminosas, muitas vezes, em outras situações, para se implantar, quando estão destruindo ali a mata para o uso da pecuária ou agropecuária, porém, sem a preocupação do impacto que vai estar causando ao meio ambiente, né? Há tantas e quantas espécies, animais, vegetais, que alguns já foram extintos por conta dessa ação negativa do homem, né? Dessa ação sem uma preocupação, sem um estudo, para que haja uma mudança positiva, para que essa modificação não seja negativa, seja positiva em tal ambiente. Então, o pensar só em faturar, em lucrar, né, por muitos gananciosos, que tem feito com que o nosso país tenha perdido inúmeras, milhares, né, centenas de milhares de espécies, né, alguns já extintos e outros com risco de extinção. Como falei, animais e vegetais. Não é isso? Algum colega para complementar? Sim, isso. E a agricultura hoje em dia é o maior protagonista nesses impactos ambientais. Como podemos ver notícias constantemente de fazendeiros tocando fogo na vegetação para expandir suas áreas de cultivo. Além de outros fatores também, né? Além da agricultura, tem tráfico de animais, derrubada de árvores para o comércio ilegal de madeira. Exatamente. A implantação, quando está sendo devastada florestas, às vezes para pasto, né? Para pecuária, para ali criarem gados, mas também a extração ilegal de madeiras é algo assim que é muito preocupante e que existem árvores centenárias, né? Árvores centenárias que ajudam o equilíbrio ecológico ali para espécies que sobrevivem, seja no topo da árvore ou debaixo daquela árvore, né, de espécies de seres vivos que dependem, eu não estou falando de uma específica árvore, mas das florestas onde as árvores estão inseridas, e a ação inconsequente do homem tem causado um desequilíbrio tremendo, né, no meio ambiente, né, quando é feito sem preocupação nenhuma, sem estudos, sem levantamentos científicos. Daí tem toda uma repercussão, não apenas lá para aqueles seres que habitavam ali, mas como, no geral, num todo, para todos nós seres vivos, e nós seres humanos que fazemos parte dessa cadeia alimentar, né? Onde alguns falam que precisa se produzir mais grãos para a alimentação humana,
né? Mas esquecem que estão acabando com várias e várias outras espécies, tais quais aves, né, abelhas, ou seja, aqueles que são polinizadores, aqueles que nos ajudam hoje, né, a levar ali a semente, a isso aí polinizando. Mas a ganância humana é algo assim terrível. E mais adiante nós temos ainda um slide que nós temos um provérbio chinês. Mais adiante nós vamos estar lendo ele e vai ser, acho que, uma complementação nessa nossa fala de agora, né? Nessa indignação de como tratam o nosso meio ambiente. Abrindo um parêntese, não estou aqui colocando que todo ser humano trata o nosso meio ambiente assim, mas sobre aquelas pessoas que tratam o nosso meio ambiente sem responsabilidade. Acho que a palavra é essa. Exatamente isso, exatamente. Você foi perfeito. E é triste de ver isso acontecer em nosso país, principalmente de alguns governantes que auxiliam a aumentar esses impactos ambientais. E a impunidade, né, desses agressores ao meio ambiente. Isso realmente é deixar-nos revoltados. Exatamente. É onde nós colocamos um ponto aqui, que para diminuir esses impactos é necessário implantar as políticas de proteção ambiental, mas que elas saiam do papel, que elas funcionem, que exista punições, porque muitas vezes alguém é pego arbitrariamente, devastando, e é ali multado, é levado até, muitas vezes, a autoridade competente, e é multado, mas se nós formos buscar as informações de quantas multas dessas são pagas, é vergonhoso, é vergonhoso. A minoria, o mínimo mesmo é que é pago. A grande maioria, ninguém paga tais multas e não existe punição para isso. Então, é como o amigo Eduardo falou, o colega Eduardo falou, tem que haver realmente a implantação dessas políticas, mas tem que também ter fiscalização e cobrança real. Primeiro vai mexer no bolso. Quando se mexe no bolso, normalmente você vai pensar duas vezes para fazer a mesma coisa. E não recebendo que seja tomada outras providências legais, né, dentro da justiça. Recentemente teve a COP26, que é uma reunião lá para debate do clima. E o Brasil, não senti o Brasil representado nessa reunião. É incrível isso, porque o Brasil não toma posicionamento. Cada ano aumenta o número de desmatamento, de destruição, de queimadas, de destruindo os nossos biomas. E ninguém faz nada, né? É triste ver isso. Realmente, é revoltante. E eu tentei ao máximo não entrar nesse tema, mas nós não temos governo, infelizmente, que se preocupe não apenas com o meio ambiente, porque nós aqui estamos falando desse tema, mas de um modo geral. Agora, em específico com o meio ambiente, ano após ano que nós estamos vendo aí sempre o aumento da devastação. E o pior de tudo é que tentam camuflar tais verdades. O pior de tudo ainda é isso. E, como foi colocado pelo colega aí, nós não temos hoje representatividade mundial. Quando se fala sobre um tema de meio ambiente, o Brasil não se posiciona, o Brasil não tem um representante ali com realmente a preocupação de fazer algo para minimizar esses impactos ambientais negativos, né? E
é revoltante. É revoltante nós estarmos hoje nessa situação. Alguma mais para complementar aí? Acerca desse tema que a gente poderia continuar aqui o dia inteiro falando sobre o mesmo. Podemos prosseguir isso. Então, como nós estávamos falando, foi exatamente essa questão do provérbio chinês, do qual eu citei, né? Quando o homem ele devasta com irresponsabilidade, né? Quando o homem devasta sem se preocupar com o amanhã, quando o homem devasta sem se preocupar muitas vezes com um indígena, quando o homem devasta sem se preocupar com inúmeras espécies que ele está colocando em extinção, só visando dividendos na sua conta bancária. Então, esse provérbio indígena, ele cai bem aí e diz: quando a última árvore for cortada, o último peixe for pescado, o último rio for envenenado, somente então nós vamos perceber que não se pode comer dinheiro. Fica essa reflexão, né, para aqueles que, sem responsabilidade nenhuma, afetam negativamente os nossos biomas, né? O nosso meio ambiente. Então, é isso aí, gente. E nós temos, e os colegas podem acrescentar algo mais. Mas aqui eu encerro a minha participação. E eu queria saber dos colegas acerca dos questionamentos que nós formulamos. E vai ser feito agora. E se for, eu deixo para vocês dois aí tocarem. Vocês só pedem para passar os slides e a gente vai passando. Ok? É uma reflexão muito importante nisso, esse provérbio. Eu estava refletindo aqui junto com você também, e realmente, qual o real valor do dinheiro? Não tem nenhum valor, é apenas um valor fictício que a gente implantou num pedaço de papel, porque aquilo não passa de um pedaço de papel. O real valor está na natureza, na nossa biodiversidade. E, infelizmente, estamos destruindo cada vez mais ela. Inúmeras espécies, como você já citou aqui recentemente, sendo extintas, nossos rios poluídos. Estamos entrando num momento que está se tornando quase irreversível. E às vezes esquecemos que nós fazemos também parte desse planeta, nós fazemos parte desse ecossistema também. A gente não pode destruir a nossa casa, a gente tem que mudar, plantar árvores. E pressionar também, eu não queria falar isso, né? Pressionar também o governo por atitude, isso é que falta. Então, enfim, agora a gente vai ter as perguntas para refletir, né? Refletir e pensar também sobre tudo que foi citado aqui e colocar em prática os conhecimentos construídos. Passa para o próximo slide? Sim, por favor. Ok. Manda ver vocês dois aí. Bom, essa aqui é a nossa primeira pergunta, né? A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio que os cerca. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como sol, água, temperatura e umidade.
Essas partes não vivas são chamadas de letra A, fatores abióticos. Letra B, fatores bióticos. Letra C, biosfera. D, nicho ecológico. E, ecossistemas. Vamos voltar aqui à questão. Quer saber o que é o solo, a água, a temperatura e a umidade no ambiente? Já podemos descartar a letra B, que é fatores bióticos. Fatores bióticos são os seres vivos. Descartar também a letra C, que é a biosfera, que é o conjunto de todo o ecossistema. Não é. Nicho ecológico é aquele nicho que determinada espécie ocupa. Também não é. E com certeza também não é ecossistema. Então a resposta correta é a letra A, fatores abióticos, que são todos fatores, né? Sim, que inclui as partes não vivas, ou seja, correspondem a fatores físicos e químicos, como água, sol, luz solar. Bom, podemos prosseguir para a próxima pergunta. Piolhos do couro cabeludo são animais que infestam a região da cabeça, provocando coceira. Eles se alimentam do sangue de pessoas nas quais eles estão se desenvolvendo. A relação ecológica existente entre piolhos e seres humanos é de A. Comensalismo. B. Mutualismo. C. Parasitismo. D. Competição. E E. Predatismo. Essa questão aqui está relacionada àquele vídeo que a gente viu logo no início da aula e falam sobre as relações ecológicas. E no final fala um pouco sobre relações desarmônicas, entre elas predação, parasitismo e canibalismo. E nesse caso, é o parasitismo, então é a letra C. Então, o piolho, no caso, é o parasita do ser humano. Bom, podemos passar para a próxima questão. Agora eu vou deixar com o nosso colega Darlan essas duas últimas questões e finalizar. Bom, voltando aqui. Em uma cadeia alimentar marinha, o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, o qual serve de alimento para peixes que são consumidos por peixes maiores. O zooplâncton faz parte de qual nível trófico? Ou seja, ele faz parte de qual nível alimentar? A, produtor. Não, sabemos que ele não é produtor. O produtor nessa história é o fitoplâncton. Letra B, consumidor primário. C, consumidor secundário. D, consumidor terciário. Letra E, decompositor. Bom, na alternativa já afirma que o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. No caso, são os produtores do fitoplâncton. Então, o zooplâncton é o consumidor primário. No caso, a alternativa B. Ele é consumidor primário, pois se alimenta do produtor, o fitoplâncton. Marque a alternativa que indica corretamente o nome de processo que é desencadeado por um aumento de nutrientes no ambiente aquático, levando ao aumento excessivo de organismos como cianobactérias e algas, e que pode provocar a redução de oxigênio na água e morte de várias espécies. Letra A, magnificação trófica. Letra B, eutrofização. Letra C, efeito estufa. Letra D, aquecimento global. Letra E, biorremediação. Bom, já podemos descartar na letra C e a letra D, que, bom, efeito estufa nós sabemos, né, que é o efeito de o ambiente está em estufa, quente e úmido.
O aquecimento global também não é que aumente de temperatura, e a alternativa certa é a letra B, eutrofização, que é um processo que inicia com o aumento da disponibilidade de nutrientes, como foi citado na alternativa, que é o aumento de nutrientes no ambiente aquático, que provoca a redução do oxigênio dissolvido na água e, consequentemente, a morte de diversas espécies que necessitam do oxigênio para sobreviver. Bom, podemos passar. Bom, aqui para finalizar, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a todos aqui que estão participando da live. Infelizmente, nosso colega Carlos teve um imprevisto e não pôde participar. Agradecer também ao professor Tarcísio por essa oportunidade, essa nova experiência, na verdade. Eu me sinto assim que incluído nesse sistema de ensino remoto. Agora, eu estou deixando apenas ser aluno e nós agora nos tornamos também professores nessa nova modalidade de ensino. Bom, eu vou deixar aqui a palavra com os colegas, caso eles queiram acrescentar algo a mais. Eu também quero deixar aqui meus agradecimentos a todos que contribuíram, né, para que ocorresse, que acontecesse esse trabalho. Infelizmente, como já foi relatado, nosso colega Carlos, ele teve os imprevistos, não pôde entrar, não teve como ele acessar essa live, não participou hoje diretamente, mas ele está inserido nesse trabalho, né, com sua contribuição também na montagem do trabalho. E agradecer também ao professor Otacílio, né, por nos propiciar tal método de trabalho, no qual o Eduardo já bem frisou, que nós deixamos um pouco de sermos só alunos, ou seja, nós deixamos de ser discentes e passamos também, em alguns momentos, a ser docentes, né? Pois quando nós preparamos tais trabalhos, tais apresentações, e repassamos, assim, naquilo que nós estudamos, naquilo que nós montamos, nós já nos sentimos aí no quadro, podemos dizer assim, de professores, né? Porque estamos levando as informações adiante. Então, certamente que esse trabalho veio contribuir muito para a nossa equipe em especial, né? As demais possivelmente devem estar com esse mesmo pensamento, mas aqui fica a minha gratidão e que possamos continuar aprendendo e nos conscientizando, principalmente acerca desse tema, que é essencial à vida. Então, meu muito obrigado mais uma vez, e fica aqui o meu muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram aqui e muito obrigado ao nosso professor Otacílio.